Pastor Zinaldo, por favor. Pastor Zinaldo trabalha em Londrina já há muitos anos, a partir de Londrina. Foi líder da base da Missão Antioquia na Inglaterra por algum tempo. Depois, por muitos anos, trabalhou indo à Índia algumas vezes, trabalhando em parceria com um pastor de lá, para levantar sustento para obreiros para a Índia. Projeto Amigos da Índia foi quando eu conheci o pai, Projeto Amigos da Índia, né? Muitos anos atrás, lá no comecinho dos anos 2000. E sempre, né, trabalhando para o Senhor e com esse foco em evangelismo e discipulado. Louvado seja Deus por sua vida, pastor. O Senhor lhe usa esta manhã poderosamente. Obrigado, pastor Eliezer. Graça e paz, queridos. É sempre um prazer retornar a Cascavel, estar aqui com essa igreja. Também já perdi o número de vezes que estive aqui e conviver com meus amigos, pastor Eliezer e a sua esposa Roseli e seus filhos. Bom revê-los também. E aproveito para agradecer o convite para estar. Conheci aqui uma turma maravilhosa nesses 2 dias aí do nosso seminário. Uma turma muito animada, né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E estamos aqui nesse culto de ceia. Eu queria, antes de lermos a palavra, compartilhar com vocês. Eu li uma estatística que me deixou um pouco incomodado há algum tempo, e dizia que 90% da literatura que você encontra nas livrarias evangélicas é uma literatura voltada para nós mesmos, para nós evangélicos. O que é positivo, é uma bênção. A gente tem hoje muita literatura boa, né? Que edifica a igreja. Mas quando você pensa em evangelizar alguém, às vezes você vai a um psicólogo, a um médico, a um diretor de escola, ou mesmo um colega de trabalho que você quer deixar uma literatura evangelística, um livro, e você chega numa livraria e diz, eu queria um livro bem evangelístico, né? E aí as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de achar. Então 90% é voltado para nós, apenas 10% pensando nos de fora. E eu compilei esse ano que passou, esse livro, que é um livro que não é para crente, é para o crente adquirir e plantar essa semente no coração de alguém que ele deseja, pode ser alguém que ele deseja ver alcançado pelo Evangelho, alguém que seja da família, no trabalho, na faculdade. E esse ano tivemos uma experiência muito positiva, pastor Elias. Conseguimos colocar em várias escolas de Londrina, na mão dos alunos e dos professores, e também dos servidores nas escolas. Eu trouxe alguns exemplares, se você tiver o interesse de plantar, tudo que está aqui você já conhece de cor, tá? Então, é uma semente para você plantar no coração de alguém que precisa conhecer o Evangelho, conhecer Jesus, tá bom? Então, lá no final, depois você pode adquirir, tem lá os valores e como você faz também o pagamento. Muito bem, eu quero deixar aqui um pedido de oração para vocês, antes de lermos a palavra. Eu estou com a minha esposa já no 4º ano que ela está no tratamento de depressão, e graças a Deus esse é o momento que está mais leve, em que ela está experimentando algumas pequenas melhoras, e nós estamos celebrando muito isto, e ela tem sido acompanhada por médicos e tem tido tratamento com os medicamentos, mas há muita gente orando por ela ao redor do Brasil, e eu queria também que essa igreja lembrasse nas suas orações. O nome dela é Cida, né? A gente a chama de Cida, e eu atribuo as pequenas melhoras às orações dos santos, porque eu creio que as orações elas têm efeito, Deus ouve, então eu agradeço antecipadamente as orações de vocês pela Cida. Algum tempo atrás alguém me deu, eu não sei como é que chama isso, mas tem um nome aí, né? Me deu uma frase
escrito num algo que é colante, né? Como é que se chama isso que cola, né? Você pode Oi? Adesivo, E eu achei a frase tão interessante e eu até colei aqui na uma das primeiras páginas da minha Bíblia. E a frase diz o seguinte: o evangelho é boa nova para dentro e para fora da igreja. Diga depois de mim. O evangelho é boa nova para dentro e para fora da igreja. Então, me chamou a atenção porque, a regra geral, a gente ouve quando a gente ouve a palavra evangelho, a gente está pensando nos de fora. E, de fato, precisamos pensar nos de fora da igreja, os não crentes, né? E foi isso que nesse seminário de evangelização nós fizemos aqui com esse grupo de quase 50 pessoas que o pastor Eliezer mobilizou. Então, foi pensando nos de fora. E está correto. E uma boa notícia é que eles trabalharam ontem, no dia de ontem, alguns minutos por dia, durante o dia, e tocaram a vida de quase 150 pessoas, acho que 147, quase 150 pessoas foram abordadas, tocadas de alguma maneira. Dessas 147, 60, um pouco mais de 60 pessoas querem dar continuidade com essa abordagem, estudando a Bíblia ou tirando dúvidas. Então nós consideramos que foi um saldo muito positivo e eu creio que a gente vai ouvir aí testemunhos de muitas coisas boas que vão acontecer nesse período aí à frente, com o trabalho de continuidade. Mas esta manhã eu quero convidar você a pensar um pouco no evangelho para dentro, tá bem, queridos? Pensar no evangelho para nós. Se nós temos que comunicar o evangelho para os de fora, a pergunta a ser feita é essa: será que nós evangélicos realmente temos o entendimento pleno ou quase pleno do que é o evangelho, né? Então, para que a gente comunique corretamente o evangelho de Jesus ao mundo perdido, dando resposta aos seus questionamentos, às suas demandas, nós mesmos como igreja precisamos entender, não só compreender, mas nós precisamos vivenciar o evangelho. Billy Graham uma vez estava, muito interessante, Billy Graham foi o maior evangelista que tivemos no século passado, e eu não sabia disso. Ele viajava o mundo fazendo as cruzadas evangelísticas. Quando ele voltava para a igreja batista, era batista, né? E ele assumia sua classe de escola dominical. Já pensou isso? Um homem que pregava para as multidões. Então, na sua igreja local, onde ele era membro, ele assumia a escola dominical. E um dia ele está lecionando na escola dominical e alguém, então, ele diz: quantos evangelhos nós temos? E alguém respondeu: Billy Graham, você sabe disso, são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Billy Graham sorriu e disse: não, você está equivocado. Ele disse: como assim? Ele disse: são 5 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João é o evangelho que você que é crente ama ler, gosta de ler e deve ler de fato. Mas o 5º evangelho é a sua vida. E o seu patrão, o seu colega de trabalho, o seu professor ama ler, deseja ler, está olhando todos os dias, o seu vizinho, as pessoas nas ruas, elas estão olhando para você e estão querendo ler este evangelho, o evangelho encarnado em você. Se você de fato vive aquilo que você crê, que você diz crer, então Billy Graham estava correto, né? Então o evangelho precisa estar encarnado na igreja, em nós. As verdades do evangelho precisamos vivenciar, e às vezes a gente não vai alcançar certas pessoas com palavras, mas vamos alcançar primeiramente com esse evangelho encarnado em nós, a partir da própria família, né? Aliás, o evangelho começa a ser vivenciado dentro de casa. Aquelas crianças que nascem, crescem dentro dos lares cristãos, desde que o dia amanhece até irem para a cama, aqueles olhinhos das crianças estão olhando para o pai e para a mãe, que no domingo estão na igreja, cantam no coral,
são líderes, pregam, enfim, fazem todas as atividades na igreja, estão olhando como é que eles vivem o evangelho dentro de casa. E a melhor mensagem para os nossos filhos não é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós demonstramos em atos, em atitudes, enfim, eles estão nos observando e eles querem ver se aquilo que a gente diz lá no templo, no domingo, é o que a gente realmente faz descer para o relacionamento familiar. E nós estamos, meus irmãos, vocês concordam que estamos de fato no tempo do fim? Estamos, né? E nesse tempo do fim, está difícil da gente assistir, ouvir um noticiário, porque os noticiários estão, em essência, permeados de más notícias, não é verdade? Qual foi a última má notícia que você ouviu esta semana? Você diz, pastor, eu ouvi a semana toda, todas as vezes que eu liguei a televisão, somos portadores do evangelho que a Bíblia diz que são boas notícias. Você é portador de boas notícias. Então nós somos a resposta para essa sociedade corrompida, perversa, desesperada. E, meus irmãos, mas nós precisamos entender e precisamos sempre retornar ao evangelho, né? Sempre como igreja retornarmos às verdades fundamentais do evangelho. Aquele evangelho que um dia caiu no seu coração, alguém transmitiu a boa notícia ao seu coração e esse evangelho te transformou, está te transformando e vai nos transformar até o dia de Cristo. Então é um processo. Um homem apaixonado pelo evangelho é Paulo, você sabe disso, né? 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler esse texto, 1 Coríntios capítulo 15. Quando faltar 10 minutos do meu tempo, o pastor Eliese vai fazer assim, e aí eu fico desligado de relógio, né? Aí ele me avisa. Eu sei que tem 10 minutos para a gente encerrar e orarmos. Muito bem, vocês podem, se quiserem, podem ficar em pé então, já que alguns levantaram, porque já estão desconfiados que vão ficar sentados um bom tempo, né? Então já levantaram. Aí estica aí as pernas, que bom. 1 Coríntios capítulo 15, ouça o que Paulo, esse homem apaixonado pelo evangelho, que foi transformado pelo evangelho, escrevendo a igreja de Corinto, ele falou sobre tantos assuntos, mas olha como ele começa, eu estou lendo na nova versão transformadora, talvez seja um pouquinho diferente, ou levemente diferente, né, de algumas palavras que você tem nas suas Bíblias mais aí antigas, mas olha só o que ele diz. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas, que sabemos é o evangelho, né? Quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. Uma boa pergunta para fazermos nesta manhã. Eu e você, estamos de fato firmes no evangelho que recebemos? Talvez você diga nessa manhã, pastor, mais ou menos, mas eu quero que você volte para casa saindo por aquela porta mais firme do que você entrou, firme no evangelho. Estamos no tempo final em que as coisas estão sendo chacoalhadas, mas precisamos ficar firmes nas verdades do evangelho. Verso 2. São essas boas novas que os salvam diga se está falando de uma condição. Olha só o que Paulo está dizendo. São essas boas novas, ou são o evangelho que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Então, não basta receber o evangelho, mas Paulo está dizendo que você precisa continuar. Diga continuar. Eu e você conhecemos muitas pessoas que creram, mas não continuam mais. Não é verdade? Você conhece até mais de uma pessoa.
Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos continuar a crer na mensagem até o retorno dele. Como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e a mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Adormecido aqui significa morreram já. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois eu sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Logo não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês creram. Amém. Pode sentar, queridos. Eu quero tomar essa expressão de Paulo no primeiro verso, não sei como é que está na sua Bíblia, a minha Bíblia diz assim: quero lembrá-los das boas novas, quero lembrá-los do Evangelho. Então, Paulo, meus irmãos, está dizendo para uma igreja que tinha recebido o Evangelho, está dizendo, irmãos, eu quero lembrá-los. Bom, se ele está dizendo que precisa lembrar os crentes, uma igreja toda, do Evangelho, significa que é possível o crente, ao passar do tempo, tirar o foco do Evangelho e ele crer em outras coisas. E nós vamos ver que já havia no meio da igreja uma crença, por exemplo, que não havia mais ressurreição. Então Paulo está dizendo que nós crentes precisamos de tempo em tempo e talvez de mês em mês, talvez até semana após semana e talvez diariamente no contexto da nossa casa, da nossa família, precisamos estar lembrando do Evangelho. E nós temos que concordar que, de fato, meus irmãos, nós esquecemos de coisas muito fácil, não é verdade? Em toda a Bíblia, você vai ver Deus sempre, então, dizendo, não se esqueça, lembrai-vos, não se esqueça, lembrai-vos. Deus sabe que o ser humano, ele tem essa tendência de esquecer, principalmente das coisas que são mais importantes, são essenciais da vida espiritual e do Evangelho. E eu pensei, meus irmãos, então, em 5 símbolos que nos ajudam a sempre relembrarmos das verdades do Evangelho. E é bom assim que a gente até encarne isso de tal maneira que a gente consiga passar para os filhos. E eu pensei nesses 5 símbolos, as 5 figuras, e uma delas nós acabamos de celebrar no mês de dezembro, a figura da manjedoura, né? A figura da manjedoura, então, nos remete à encarnação de Jesus. A figura da cruz, que é o símbolo do cristianismo, e nos remete à obra de Jesus na cruz, a sua crucificação. A figura do túmulo vazio, que nos remete à ressurreição dele. É um fato fundamental do cristianismo. E a figura daquela nuvem que levou Jesus de volta para o céu, que é então que nos remete à sua ascensão, retornando à presença do Pai depois de cumprir a sua missão na terra. E o 5º símbolo, o símbolo do trono,
que nos fala de um rei que retornará para governar a partir de Jerusalém, não só Israel, mas governar todo o planeta Terra. Então, Paulo fala com bastante ênfase sobre a cruz e sobre a ressurreição, mas em outras cartas ele fala também sobre a encarnação, sobre a vinda de Cristo, e ele fala muito também sobre o seu retorno. E a palavra de Deus fala sobre a sua ascensão várias vezes também. E eu creio, irmãos, que o evangelho completo, ele então tem essas 5 figuras, né? Manjedoura, cruz, túmulo vazio, nuvem, que nos fala da ascensão, mas também do retorno dele, e também do trono de Jesus, quando ele governará a partir de Jerusalém. Eu gostaria então de pensar com vocês nesta manhã, nesse contexto de ceia, pensando no evangelho, pensando que nós precisamos permanecer nessas verdades do evangelho. Então, pensando a partir da manjedoura, todos nós recentemente celebramos o Natal, embora a gente sabe que não é o dia exato do nascimento de Jesus, mas é válido que se tenha um dia para relembrarmos o dia em que Jesus nasceu, que Jesus veio, o Filho de Deus veio à Terra. E um dos textos que me impressiona muito é João 1,14, quando o próprio evangelista João diz: e a palavra, ou o verbo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Muito interessante que uma criança estava brincando e estava vendo algumas formigas ali, e ele aproximou-se das formigas e ele queria brincar com as formigas. E as formigas corriam dele, eram aquelas formigas grandes, e ele corria e queria pegar as formigas, e o pai estava observando. Ele se voltou para o pai e disse assim: pai, eu queria que elas soubessem o quanto eu as amo e queria brincar com elas, mas elas fogem de mim. E o pai sabiamente então disse assim: filho, a única maneira delas entenderem que você as ama e você quer se aproximar porque você quer brincar e como expressão de amor por elas, é se você tivesse condições de se tornar como uma delas, se tornar uma formiga, então você seria como elas, semelhante, e elas entenderiam essa linguagem de amor. Meus irmãos, isso nos faz lembrar que foi exatamente isso que Jesus fez. Quando ele veio do céu para a terra, e ele se tornou gente, ele se tornou homem, ele se tornou um bebê, ele foi gerado no ventre de uma jovem Maria. Ele estava ali nos remetendo ao grande amor do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele estava expressando o amor do Pai, expressando o amor dele por nós. Outro texto que me impressiona, gosto muito, ele fica bem escondido na carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: embora Cristo fosse rico, vocês entendem que Paulo quer dizer quando ele diz que Jesus era rico? Ele está falando da riqueza dele antes da sua encarnação. Ele diz: embora ele fosse rico, por amor de vocês, ele se tornou pobre para que vocês, que são pobres ou eram pobres, se tornassem ricos. O que Paulo está querendo comunicar? Ele está dizendo que Jesus deixou toda a sua glória no céu. Aliás, ele tinha sua glória ali na presença do Pai. Tudo é dele, tudo foi feito por ele. A Bíblia diz que nada do que foi feito sem ele. Ele é o Criador não só do planeta Terra, ele é o Criador do universo. E estava ali vestido de glória na presença do Pai. Mas ele deixa toda a riqueza no céu. E ele vem e se torna como um de nós. Eu e você éramos espiritualmente pobres, mendigos. E ele veio e se fez pobre para que eu e você nos tornássemos espiritualmente ricos. Muitas pessoas distorcem esse texto, principalmente a teologia da
da prosperidade extremada, dizendo que quando a pessoa se converte, todo mundo vai ter o carro do ano, a melhor casa e vai se tornar rico. Não é isso que a Bíblia diz. Quando Paulo está dizendo, está tomando essa verdade e explicando à igreja de Corinto, ele está, meus irmãos, levantando uma oferta nas igrejas da Macedônia, e especialmente convocando a igreja de Corinto para pegar os seus recursos, separar os recursos para socorrer os irmãos pobres que estão em Jerusalém em dificuldades. Então, claramente, o próprio contexto mostra que há crentes pobres. E são pobres, não significa que eles são inferiores. Eles passam em qualquer parte do mundo, você vai encontrar crentes que vão em algum momento, às vezes é uma coisa temporária, que eles estão carentes, precisam de ajuda, de socorro. Não significa que se converteu, você está garantido que a sua vida irá prosperar sempre. Você vai ter os momentos de dificuldades. Mas Paulo está falando, meus irmãos, da riqueza espiritual que toda pessoa recebe no momento que ela sai do império das trevas e vem para o reino da luz de Deus. Então, Paulo, meus irmãos, quando nós pensamos nessa verdade do evangelho da encarnação, nos remete ao amor de Deus. Você se lembra do amor de Deus todos os dias. Por isso que eu e você precisamos retornar ao evangelho todos os dias, porque quando você pensa na manjedoura, você está ali diante da expressão máxima do Pai, dizendo: eu amo você, eu amo a raça humana, eu não desisti de vocês, eu estou mandando o meu melhor, estou mandando o meu unigênito filho para nascer, para expressar o meu amor por você. Há momentos em que você entra em crise, em dificuldade. Será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? No meio dessa crise financeira ou em outra área, será que Deus está interessado, está preocupado comigo? Pense nessa verdade. Deus o ama. A manjedoura é uma expressão do amor do Pai, mandando o seu Filho Jesus Cristo. E meus irmãos, quando Paulo então diz que nós somos ricos, isso quase explode a nossa cabeça no sentido de pensarmos que nós somos espiritualmente ricos, porque Jesus veio e a Bíblia diz que Jesus então deixou a sua riqueza, se tornou pobre. E há uma poesia muito antiga, e a poesia de um pastor chamado Joias Júnior, e o título daquela poesia é assim: nada era dele, tudo era emprestado. E ele começa então a descrever que Jesus, na verdade, aqui na terra, ele não ajuntou riquezas. Jesus, desde a manjedoura até o túmulo, tudo que ele precisou, nada lhe faltou de fato, mas tudo era emprestado. A manjedoura não era dele, a manjedoura era emprestada. Quando ele está no ministério e ele vai pregar àquela multidão à beira-mar, o barco que ele usou como púlpito não era dele, era emprestado. Quando ele precisa alimentar aquela multidão naquele dia, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes não eram dele, era emprestado. E assim vai. Todo o seu ministério, nada lhe faltou, mas Deus estava usando pessoas e provendo tudo que ele precisou, ele tinha. Mas ele não investiu a sua vida, então, em ajuntar coisas. Ele investiu a sua vida em pessoas. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós investamos a nossa vida em pessoas. E interessante que no Sermão do Monte Jesus disse: não ajuntem tesouros na terra, ajuntem tesouros no céu. Porque lá a traça, a ferrugem, os ladrões não entram. Então, está seguro. O melhor banco para se ajuntar riquezas é no céu. E, meus irmãos, a única coisa que passa para a eternidade, perdura para a eternidade, são pessoas que você consegue trazer a Cristo, tirá-las do império das trevas, elas vêm a Cristo e elas irão passar a eternidade com você na presença de Deus. Você está investindo em missões, está investindo em pessoas, está investindo na evangelização. Tenha certeza que você está investindo no lugar certo. Cada pessoa que você ajudar a entrar no reino de Deus, a sua conta bancária no reino de Deus, no céu, ela está então crescendo. É o lugar mais seguro. Foi isso que o nosso Salvador e Senhor fez.
Mas pensemos, meus irmãos, um pouco, então, na cruz. E na cruz vazia. Um dos textos que me impressiona, Paulo está dizendo aqui no texto que nós lemos nesta manhã, ele diz que, no verso 3, Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Diga, Cristo morreu pelos meus pecados. Pelos meus pecados. Ele era inocente, nunca cometeu um pecado sequer, nem dos seus lábios, foi achado engano nos seus lábios. Ele é o homem perfeito, inocente. Ele foi à cruz e ele morreu naquela cruz por mim e por você. Os pecados não eram dele, os pecados eram seus. Os pecados eram meus, os pecados eram da humanidade. Então Paulo está dizendo, ele morreu pelos nossos pecados. Esta é, meus irmãos, uma verdade, então, uma outra verdade do Evangelho. E isso nos remete ao que João Batista, quando ele olha para Jesus no seu ministério, as pessoas estão ao redor, João Batista olha para o seu primo Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que assumiu a função, pastor Elias leu Isaías 53, ele assumiu aquele papel do cordeiro que anualmente morria no dia da expiação para o perdão dos pecados da nação de Israel. E Jesus foi àquela cruz como cordeiro de Deus, provido por Deus, e ali ele se doou, ele se deu, ele se entregou. Então, uma vez por todas, nunca mais foi preciso, nunca mais será preciso fazer sacrifício algum. Toda religião que pregar, ou mesmo evangélicos que pregarem que você precisa fazer algum tipo de sacrifício para a salvação, é um outro evangelho. Jesus, ele vai à cruz, e quando ele diz tudo está consumado, ele está dizendo tudo que era preciso para você ser salvo está feito. Quando a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, o próprio Jesus diz que ele definiu o pecado como dívida. Na oração do Pai Nosso, ele perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E nós tínhamos uma dívida, meus irmãos, impagável. Não havia homem na humanidade, não havia ser humano que podia pagar essa dívida. Mas a Bíblia diz lá em Colossenses, que ele cravou na cruz o escrito de dívida, cancelou, diz, está pago, tudo está feito, tudo está consumado. Não é necessário você fazer boas obras, caridade, para ser salvo. Depois de ser salvo, sim, mas para ser salvo, tudo foi feito naquela cruz. Por que nós precisamos lembrar da cruz vazia, meus irmãos? Por que a igreja precisa de relembrar o evangelho nesses dias em que há tantas heresias? Há um outro evangelho. O próprio Paulo disse já no primeiro século, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim, olha, estou escrevendo para vocês, porque se vier alguém trazendo um outro evangelho, mesmo que seja um anjo que venha trazendo um outro evangelho para vocês, seja maldito, está amaldiçoado. Vocês precisam ficar com o evangelho que vocês receberam e que foi poderoso para transformar a vida de vocês. Hoje, quando nós temos tanta coisa sendo veiculada pela internet, né, pastor Elias? Hoje, pastor Elias, estávamos conversando, e assim, olha, muita gente pastoreando as pessoas, né? Hoje não é mais só o pastor local, porque as pessoas têm acesso a tantos pregadores. Mas nós precisamos filtrar, precisamos, meus irmãos, saber, conhecer o verdadeiro evangelho, porque você pode escorregar para um outro evangelho e pode comprometer a sua fé. Então, por que nós precisamos lembrar, meus irmãos, da cruz vazia, daquilo que aconteceu na cruz? Um dos textos que eu amo e gosto muito e queria mencioná-lo nesta manhã é quando Paulo diz, longe de mim esteja de gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, onde eu estou crucificado com Cristo, onde eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. O que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava dizendo, longe de mim,
de gloriar-me nas muitas línguas que eu falo, longe de mim de gloriar-me em todas as cartas em que eu escrevo, longe de mim de gloriar-me, de me exaltar no conhecimento que eu adquiri aos pés do grande mestre judeu Gamaliel. Longe de mim esteja de gloriar-me em todas as minhas virtudes, em toda a minha capacidade, inteligência. Ele disse, eu só posso me gloriar na cruz. Eu só posso colocar, quando eu olho para a cruz, eu não tenho como me gloriar. Mas lá é o lugar em que, se eu tiver que me gloriar, é ali. Por quê? Porque a cruz, meus irmãos, ela mata o nosso ego. Ela nos humilha. Ela nos mostra que nós não temos nada que nos gloriar. Nós vivemos um tempo perigosíssimo em que nós estamos ouvindo uma mensagem triunfante, em que dos coaches, dos pastores coaches, dos coaches que se tornam pastores, uma mensagem em que nós colocamos o evangelho de lado e que nós nos colocamos no centro. Então, meus irmãos, nós precisamos não nos desviarmos da cruz, porque a cruz nos humilha, ela nos mostra que nós não éramos nada, nós não somos nada fora de Cristo. E se Deus fizer alguma coisa através de nós, o único lugar em que nós podemos olhar é para a cruz, porque a gente é lembrado que a glória é dele. A glória é dele. A segunda coisa que esse texto então nos mostra, que a igreja precisa voltar para o evangelho constantemente, é que o texto está dizendo, Paulo está dizendo que eu e você fomos crucificados com Cristo, portanto, nós morremos com Cristo, nós nos identificamos ali com a sua morte, e o próprio Paulo então expressa essa verdade dizendo assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é uma verdade que eu e você não podemos esquecer. Nós morremos com Cristo. E Cristo agora vive em você. Mas pastor, Jesus não está sentado à direita do Pai, como é que ele está vivendo em mim? Ele disse assim, eu rogarei ao Pai e ele enviará outro semelhante a mim, o Espírito Santo, que também é chamado de Espírito de Cristo, e o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que é exatamente como Cristo, o mesmo caráter, o mesmo poder, o mesmo propósito, ele habita em cada um de vocês, em cada um de nós. Essa é uma verdade que te ajuda a atravessar esse tempo em que estamos vivendo. Nós temos que estar mortos, sempre lembrando que estamos mortos para o mundo e vivos para Deus, e o Espírito Santo nos ajudando a viver esta vida aqui na terra. Então, meus irmãos, me lembrei de uma história muito interessante. E uma pessoa, um cristão, viajou para uma cidade e se hospedou num hotel, e uma cidade muito grande, ele tinha ouvido que era uma cidade muito bonita, e ele queria conhecer. Ele saiu para dar uma caminhada, andou e ficou encantado com tantas coisas bonitas da cidade, e quando ele percebeu, havia escurecido. E ele esqueceu de pegar o endereço do hotel. Mas ele lembrou que quando ele estava saindo, ele viu que o hotel não ficava longe de um templo que ficava num lugar mais elevado. E então ele disse, meu Deus, como é que eu volto agora para o hotel? E ele estava encantado com aquelas coisas que ele estava vendo e esqueceu, não tinha a direção. Mas aí ele lembrou, eu lembro que eu vi um templo próximo do hotel e no topo do templo tinha uma cruz. E quando então ele começa a olhar ao redor da cidade, de onde ele está, ele enxerga, estava começando a escurecer, ele enxerga a cruz. E ela inclusive tinha luzes, iluminou, ele disse, não vou errar o caminho. Voltou sendo guiado pela cruz e foi para o seu hotel. Meus irmãos, esse mundo tem tantas coisas nesses dias antes do retorno de Jesus que estão desviando a atenção da igreja. E nós precisamos retornar à cruz. Precisamos retornar à cruz. Precisamos retornar ao evangelho. Precisamos voltar, meus irmãos, à mensagem da cruz vazia. Jesus venceu. Ele foi à cruz. Ele é vitorioso. E você não pode ficar encantado com as coisas que estão te atraindo nesses dias. Se nessa manhã você diz, pastor,
eu estou me sentindo, embora seja cristão, batizado, mas eu estou me sentindo perdido. Volte-se para a cruz nesta manhã. Venha de volta. Venha e se comprometa. Lembre-se que você está crucificado com Cristo. O mundo não pode ter mais efeito sobre você e você não deve ter mais amores, paixão pelas coisas deste mundo. Você está crucificado com Cristo. Você está morto para este mundo. E o mundo precisa estar morto para você. Precisamos retornar, meus irmãos, ao Evangelho. Precisamos voltar à cruz. A terceira figura é a do túmulo vazio. 1 Coríntios 15, 4, Paulo diz: segundo as Escrituras, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele apareceu várias vezes. E ele menciona os grupos que Jesus apareceu. Eu não sei se alguém aqui teve o privilégio de ir a Jerusalém. Alguns anos atrás, Deus me deu o privilégio de ir. E lógico, quem vai a Jerusalém quer ir aonde Jesus foi crucificado e quer ir ao túmulo. E eu não vou esquecer um momento emocionante em que a pessoa que estava ali coordenando a entrada no túmulo de Jesus disse: é a sua vez. E eu entrei. E quando eu entrei, eu vi aquela frase que está no Evangelho de Lucas: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E quando eu olhei aquela frase, aquilo mexeu com as minhas emoções e fiquei pensando: ele esteve aqui, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele está vivo para sempre. E me lembro nesta manhã do próprio Jesus quando ele está num cemitério. Jesus está lá próximo do túmulo de Lázaro e Jesus diz assim para Marta, para Maria, as irmãs, ele diz: se você crer, você verá a glória de Deus, Marta. Porque eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse isso num cemitério. Ressuscitou Lázaro, você conhece o texto. Mas veja só o que Paulo está dizendo aqui. Eu queria ler esse texto, porque Paulo está, meus irmãos, aqui preocupado que a igreja de Corinto está sendo ameaçada a respeito de uma pedra fundamental do cristianismo, da fé, do evangelho. Olha o que ele diz no verso 12, 15 e 12, ele diz: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês, irmãos, alguns de vocês crentes, afirmam que não haver ressurreição dos mortos? Meus irmãos, há 2000 anos atrás tinha gente já crendo que não havia ressurreição de mortos. Você imagina hoje quantas heresias e quantas doutrinas falsas estão penetrando a igreja. E Paulo então está corrigindo isso. Veja o que ele diz: pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo, mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo, diga depois de mim, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Paulo diz: mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Então ele está dizendo, não é verdade o que estão dizendo. Essa é uma verdade que nós não podemos nunca, jamais duvidar. Se existir o túmulo de Buda, de Maomé, eles continuam vazios. E eles não ressuscitaram, eles estão vazios também, mas, ou talvez tenham quantos restos mortais, não sei se é possível, mas não aconteceu com eles o que aconteceu com Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo
para todo sempre. Então, meus irmãos, por que precisamos trazer à mente a questão do túmulo vazio, desta mensagem, dessa verdade? Porque a nossa ressurreição está garantida. Diga, a minha ressurreição foi garantida. Amém? Se eu e você não estivermos vivos quando acontecer o arrebatamento, fique tranquilo. Você será ressuscitado no último dia. Você levantar-se-á dos mortos. Jesus garante a ressurreição de todos aqueles que colocam a sua fé nele. Então a Bíblia diz que a nossa ressurreição está garantida. A nuvem nos lembra da ascensão dele. Só vou mencionar o texto. Jesus está com os discípulos e a Bíblia diz então que ele é elevado aos céus numa nuvem. Os discípulos ficam olhando e um anjo vem e diz assim: vocês não vão tirar os olhos dos céus? Ele já desapareceu. Deixe-me dizer para vocês que assim como Jesus foi elevado aos céus nesta nuvem, ele retornará da mesma maneira como vocês o viram subir. Então, a gente fala pouco sobre a ascensão, mas a ascensão, a nuvem, nos remete a duas verdades. Primeiro, que Jesus foi colocado a sentar-se à direita do Pai. E sabe o que Jesus está fazendo exatamente agora, às 10 e pouco da manhã no céu? Você ouviu o que eu disse? Você sabe exatamente o que ele está fazendo agora, às 10 e pouco da manhã, lá no céu? Ele está intercedendo pela sua igreja. Ele está lá como sumo sacerdote. Ele tem as suas mãos furadas. E eu creio, meus irmãos, que o fato de eu e você, cada um de nós, estarmos firmes no Evangelho e podemos continuar firmes e irmos até o final, é porque existe um homem à direita do Pai com as mãos perfuradas intercedendo por nós. E cada dia a gente recebe, meus irmãos, notícias tão desagradáveis do que está acontecendo na igreja, no mundo todo, e a gente fica chocado, impactado, e às vezes entristecido, e às vezes parece que a gente diz: meu Deus, aonde vai parar isso? Será que a gente vai conseguir subsistir? Mas, meus irmãos, isso traz alento ao nosso coração. O nosso sumo sacerdote que foi levado naquela nuvem está à direita do Pai. Ele dia e noite continua intercedendo pelo José, Maria, Roberto, Zinaldo, Eliese, todos nós que estamos em Cristo. E eu e você não tropeçamos, nós não caímos, estamos firmes por causa da intercessão dele. Então a igreja vai dar certo no final. As coisas vão chegar no seu lugar por causa dele. Ele está lá. A nuvem nos faz lembrar de que ele retornará. Os anjos disseram: assim como ele foi, ele voltará, e ele voltará nas nuvens. Então, meus irmãos, está falando da nossa esperança, do retorno dele. E nós precisamos cultivar esta expectativa, essa esperança. Pouco se fala hoje sobre o retorno de Jesus. Em alguns círculos, quase nada. Então, meus irmãos, nós precisamos reavivar esta esperança. Estamos no tempo do fim. E a última coisa, o trono nos fala então do reino milenar de Cristo. Ele retornará e a Bíblia diz que ele governará o planeta Terra a partir de Jerusalém por 1000 anos. Vou terminar lendo esse texto em que Apocalipse diz assim: felizes os santos, ou felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes, diga sacerdotes, sacerdotes de Deus, sacerdotes de Cristo, e reinarão. Reinarão. Sabe de quem que ele está falando? É de você mesmo. O texto está dizendo que você e eu reinaremos com Cristo na terra por 1000 anos. Ele terá um trono em Jerusalém, governará não somente Israel, mas ele governará o Brasil, Cascavel, todos os 4 cantos do planeta Terra, com um cetro de justiça a partir de Jerusalém.
E nós estamos caminhando para esse momento. Reinarão com ele, não por uma semana, não por um ano, não por 10 anos, mas reinarão com ele por 1000 anos. Diga 1000 anos. Olha para o seu irmão e diz, não é uma boa notícia? Não é uma boa notícia? Então, meus irmãos, esse evangelho você precisa relembrar com a sua família todos os dias, não só no dia da ceia. Constantemente. Essas 5 coisas: a manjedoura, a cruz, o túmulo vazio, a nuvem, que todos os dias que você olha para o céu, você vê uma nuvem e você diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o trono, ele reinará e você está convidado e garantido para reinar com ele por 1000 anos. Amém? Vamos ficar em pé para orarmos. O evangelho é para dentro e para fora. Pastor, eu não sei como falar do evangelho para os meus filhos, nem para os meus parentes, nem na escola, nem na faculdade. Se você pegar esses 5 símbolos e contar essa história que eu comentei com vocês nesta manhã, refletimos juntos, você seguramente está pregando o evangelho. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não esqueça da encarnação, do Deus que se fez gente. Não esqueça da cruz, aquele que se doou ali por nós, por todas as pessoas. E não esqueça do túmulo vazio, ele venceu a morte, está vivo, está pronto para salvar todos que se arrependem dos seus pecados. Não se esqueça da nuvem que o levou e o trará de volta. E estamos caminhando para esse momento. E não se esqueça do trono que fala do reinado dele na terra. E nós estamos caminhando para lá. O reino de Deus está vindo para a terra. Aleluia. Curve a sua cabeça e comece a louvar, a agradecer ao Senhor. Porque esse evangelho te transformou, está te transformando e vai te transformar. E nós não podemos abrir mão das nossas convicções. Nesse tempo de vendaval, de falsas doutrinas, de heresias, eu e você precisamos estar cada vez mais convictos da nossa fé. Aleluia. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.